Irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre a Bíblia. Hoje é o nosso 6º encontro sobre a Bíblia, que é a Palavra de Deus. É importante que nós enfatizemos isso, porque tristemente há alguns que se professam cristãos, mas que têm negado a Bíblia como palavra de Deus. Alguns princípios que nós já vimos até agora, eu queria lembrar com vocês, para nós, que servem para nos ajudar a estudar e a meditar na palavra. O primeiro deles é que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, ela não tem erros. Ela é inerrante e infalível, nós já vimos. O segundo é que somente a Bíblia é regra de fé e prática para aqueles que creem em Cristo. Nós vimos também que, para que nós possamos crer nessas verdades, a iluminação do Espírito Santo é imprescindível. Ninguém crê na Bíblia como palavra de Deus se não houver a ação do Espírito Santo. Daí então muitos dizerem que ela não é palavra de Deus porque não tem a iluminação, a direção do Espírito Santo. E isso passa por uma obra realizada por Deus em Cristo, que é a nova vida, o novo nascimento que Ele concede a todos aqueles que recebem a Cristo, crendo no seu sacrifício. Nós vimos também que Cristo é o centro da Bíblia. Daí eu ter conversado aqui com os irmãos de que nós não temos um objetivo, o caminho nosso não é, o nosso alvo não é um conjunto de regras, não é uma teologia correta, não são doutrinas, o nosso alvo é Cristo. Daí o centro da Escritura, como nós vimos, ser Cristo. Hoje nós vamos ver pela graça, se o Senhor permitir, alguns pontos que nós devemos considerar ao estudarmos a Bíblia. Ela tem um contexto histórico, tem um contexto cultural, tem a questão da língua, as línguas que ela foi escrita, e a gente vai ver algumas coisas relativas a isso que nos ajudam e que são importantes para que nós possamos compreendê-la. Nós vamos ver também, se o Senhor permitir, que nós não devemos ir além do que está escrito, nunca devemos ir além do que está escrito. Se a palavra se cala em relação a um determinado assunto, nós devemos nos calar também. Nem mesmo especular, nós devemos, se a palavra não diz algo naquele sentido, nós devemos nos submeter à autoridade dela e não querer tratar. Nós vamos ver que é importante nós procurarmos o sentido literal do texto, quando a primeira compreensão que você tem ao ler a Bíblia, um determinado texto, aquela primeira compreensão é o que o autor quis trazer para nós. Vamos ver que para nós compreendermos a palavra, nós precisamos, às vezes nós lemos um texto bíblico e às vezes nós não conseguimos compreender, nós precisamos de vários outros textos da mesma palavra, e aí que vão nos trazer luz para nós podermos compreender. É o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que nós devemos considerar a revelação progressiva de Deus na Escritura, e a unidade dela. Nós vamos ver isso também, se o Senhor permitir. E depois, considerarmos como homens de Deus na história viram alguns textos que às vezes para nós são difíceis, e é importante que a gente veja o que alguns irmãos, como eles viram alguns textos, para nos ajudar a compreender a palavra. Uma das questões mais frequentes é a seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus
do Deus que não erra, porque Deus é Deus, se Deus é Deus, ele não erra, por consequência, sua palavra também não. Por que então há tantas interpretações diferentes em relação à palavra de Deus, à Bíblia? Se Deus é Deus, ele não erra, por que há erros em pessoas que leem a palavra, a Bíblia, e erram? Ou interpretam diferente? E essa é uma questão que nós trabalhamos nesse estudo. Eu pincelei nesse estudo que há cristãos e que tristemente nós temos algumas diferenças. E por que existem algumas diferenças? Primeiro é que mesmo para nós que cremos no Evangelho, mesmo para nós que recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, nós ainda tristemente continuamos com algumas limitações. Nós ainda somos pecadores. Quais limitações? Por exemplo, alguém que creu no Evangelho recentemente, isso é importante, o conhecimento dele da palavra é, naturalmente, menor do que algum irmão que tenha andado mais tempo com a palavra. E isso é um método, um meio de nós identificarmos que há limitações. Há limitações, por exemplo, eu não concordo, eu não entendo esse texto. O que esse texto quer dizer? Muitas vezes é porque nós não meditamos no texto, nós não oramos a respeito, nós não lemos aquele texto, não ouvimos outros irmãos, e aí eu não concordo, eu não aceito, ou eu entendo diferente, sendo que nós nem dedicamos tempo para compreender aquele texto. Uma outra dificuldade é que nós, tristemente, somos apegados a algumas tradições religiosas. Eu sempre fiz assim na minha religião, e alguém trouxe um texto lá que parece que é contra, mas eu vou ficar com a minha tradição religiosa. Outros é por orgulho. Eu sempre ensinei assim, já preguei sobre isso, como é que eu vou mudar agora? Mas a palavra está mostrando que você pregou errado, que você falou errado. Mas e aí, o que vão dizer? O que tem, o que vão dizer? Você quer agradar a Deus ou aos homens? E às vezes nós nos apegamos à religiosidade, ao orgulho, e nos apegamos a compreensões erradas da Escritura, porque nós somos ensinados assim. Então, nós temos ainda, tristemente, essas limitações. É claro que isso não implica que nós não sejamos responsáveis. Nenhuma das limitações que nós temos vai dizer, eu não tenho responsabilidade sobre isso. É claro que você tem. Se você creu em Cristo e tem a palavra dele em suas mãos, eu e vocês somos responsáveis. O problema, portanto, longe do que alguns querem dizer, não está na Bíblia. Está onde? Está em nós. Está conosco. O irmão João Alves dos Santos, que foi um irmão que participou na fundação, na organização do Andrew Jumper, que é uma escola de estudo da palavra, ele diz assim: a reforma protestante ensinou o livre exame das Escrituras. Veja bem, não é a livre interpretação. Livre interpretação significa que você pode interpretar do jeito que você quiser. Não, o livre exame é que eu e vocês, como cristãos, podemos examinar a palavra quantas vezes nós quisermos. Qualquer pessoa tem o direito e até o dever de examinar por si mesma se o ensino da igreja está de acordo com as Escrituras. Foi o que fizeram os crentes de Bereia, pelo que foram elogiados, que está aqui, os crentes bereanos. Mas a igreja pode errar e tristemente tem errado. A infalibilidade ou a inerrância deve ser atribuída apenas à Bíblia e não aos que a interpretam. O erro sempre vai estar em nós e não do lado de Deus, muito menos da sua palavra. Eu citei um exemplo aqui, coloco bem simples. Se você precisar, de repente você está lá com uma dor de dente, e aí você vai ao dentista. E aí você vai, o primeiro que aparece. E aí ele faz um serviço muito mal feito lá no seu dente.
O problema está na odontologia? Não. Então todo dentista agora, não. Você não cuidou, você não se precaveu de ver onde você iria, você não pesquisou qual seria o melhor. Então o problema estava em você, nós às vezes, de fazermos escolhas que são erradas. Nós devemos ter cuidado na escolha ou no exame. E isso se aplica ao cuidado com a palavra, ao exame da palavra. E o que nós vamos ver são cuidados que nos ajudam no estudo da Bíblia. Hoje nós vamos ser um pouquinho mais, talvez, técnicos. Para os irmãos que estão nos visitando, essa não é a regra normal. Nós trabalhamos com exposição dos textos. Nós vamos citar alguns, mas hoje nós vamos passar alguns princípios que nos ajudam a estudar a palavra. Então, o tema, o cuidado no estudo das Escrituras. Qual que é o objetivo? Eu espero despertar em você, primeiro, temor diante de Deus quando você for ler a palavra. Quando você for para a Bíblia, que você clame ao Senhor para que Ele fale com você. Cuidado, muito cuidado com o que você está lendo, com quem você está ouvindo. E que você, aí às vezes a minha esposa, às vezes ela faz uma exortação em amor, às vezes não falta um pouco de amor, mas ela exorta que você é muito detalhista, você é muito crítico, você é muito chato. Quando você está ouvindo alguém falar, mas a gente tem que ser assim. Vocês têm que ser muito detalhistas, chatos quando vocês estão ouvindo qualquer pessoa aqui, para ver e examinar se, olha, peraí, o que você está falando lá não é bem assim, de acordo com a palavra. Nós precisamos ter essa prática, ter esse princípio. Pense muito antes de você falar, amém, glória a Deus, aleluia. A gente não tem problema nenhum em falar isso, quando você ouve uma verdade da palavra. Mas cuidado, porque a gente fala amém para coisas que não estão nem na palavra. A gente tem que tomar esse cuidado, eu espero que você compreenda. E por quê, irmãos? Nós estamos tratando da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E devemos ter seriedade, temor, reverência ao Senhor quando nós abrimos a sua palavra. Não é qualquer coisa. Não é uma religião. Não é uma denominação. Não são homens, é a palavra de Deus. O irmão Louis Berkhoff, que foi um estudioso da palavra, ele nos ajuda também. Ele diz, muito da confusão atual na área da religião, e atual, ele já morreu, ele está falando isso há 50 anos atrás, imagina hoje então. Na área da religião e na aplicação dos princípios bíblicos, vem da interpretação distorcida e da má compreensão da palavra de Deus. E isso acontece até mesmo entre círculos que defendem a infalibilidade das Escrituras. Não, eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem erro, mas traz um monte de ensino que não tem nem base nela. O outro irmão, chamado Walter Kaiser, ele diz assim, falando dos pregadores, grande parte da pregação e do ensinamento evangélico atuais, quase sempre superficial e frívola, padece de igual vulnerabilidade. A razão disso é pouco tempo gasto com o texto e a falta de paciência para tentar compreender primeiramente o que o texto da Bíblia diz. Os sermões assim estruturados, pessoas que pregam assim, que não se preparam, que não se dedicam e que Deus vai falar na hora, percorrem uma trajetória sem grandes obstáculos, sobretudo quando formulados por mentes ágeis, perspicazes, imaginativas, porém preguiçosas. Gente que tem uma oratória, fala muito bem, fala um monte de bobagem, mas fala muito bem. E de vez em quando ele cita um texto bíblico. E que, sob o pretexto de verdade da retidão, ensinam aquilo que querem, com base no texto bíblico da sua escolha pessoal. Quanto isso não acontece? A gente pega um texto, aquela expressão, lê o texto, sai do texto, e depois nunca mais volta para aquele texto. A gente tem que tomar esse cuidado, e hoje, infelizmente, tem acontecido muito no meio evangélico, de gente que é sincera,
fora os mal intencionados. O ponto, então, que nós vamos ver é, quando nós formos estudar a palavra, nós devemos considerar a história, o contexto e a língua que ela foi produzida. Um parênteses antes disso, é importante a gente entender. Nós cremos que Deus se revela de duas formas. A primeira, ela é entendida como a revelação geral. O que é a revelação geral? É Deus, por exemplo, ele se revela pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Paulo vai dizer em Romanos que quando você olha para a criação, você sabe que existe um Deus. Essa é uma revelação geral. Você não conhece a Deus, você não sabe que o nome dele, que ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pela revelação geral, mas você sabe da existência de Deus, pela consciência do certo e errado que todos nós temos. Como é que uma criança que é ensinada, e o Ricardo e a Rosana vão aprender isso cada vez mais, que você ensina o que ela deve fazer, você não ensina para ela mentir, e a hora que ele está lá com um ano e meio, ele já começa a mentir. Por quê? E ele esconde, ele sabe o que é certo e errado. De onde vem isso? De uma consciência moral do certo e errado que Deus colocou. E uma outra forma da revelação geral de Deus é que todos nós sabemos que alguma coisa acontece depois da morte. Agora, para nós conhecermos a Deus, há uma revelação que é específica, ou chamada especial de Deus, que é a teofania. Essa palavra teofania é uma palavra usada para das manifestações que Deus fez. Por exemplo, quando Deus se manifestou para Moisés e para o povo hebreu e para os egípcios. Deus fez sinais, milagres, prodígios. Deus se revelou de maneira específica, o Deus dos hebreus. Uma outra é a palavra de Deus, e hoje a única revelação concreta que nós temos é Deus falando por meio da Bíblia a sua palavra. E a maior revelação, como Flávio leu aqui no início, lembrou do texto de Hebreus, é que Deus se revelou na pessoa de Jesus. Agora é importante, nós só conhecemos o Jesus verdadeiro por isso que eu digo, por meio da palavra escrita, porque tem muita gente falando de Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então essas formas são formas pelas quais Deus se revela. Agora, em relação à palavra de Deus, a Bíblia, e como diria o irmão Augustus Nicodemos, a Bíblia ela não caiu pronta do céu. Deus, em sua soberania, após a queda, porque até o momento da queda, Deus ele tinha relacionamento com Adão e Eva, ele conversava, nós entendemos isso pelo texto que na viração do dia, o que nós entendemos é que eles tinham contato com Deus, falavam com Deus. Após a queda, Deus então vai se revelar de maneira progressiva, de acordo com a Escritura. E ele é então por isso que nós vamos ver os primeiros sinais de Deus, depois nós vamos ver os sacrifícios que Deus manda fazer, apontando para Cristo, depois vem Cristo, depois vem aqueles que falam de Cristo, e um dia Cristo vai voltar. E essa é uma revelação progressiva que a Bíblia nos traz. Há um tempo eu ouvia um famoso ateu, que é muito conceituado, né? Chamado Sam Harris. Ele diz assim, esse negócio de Deus da Bíblia, por que Deus não se revela plenamente? Por que ele faz? Porque ele quis. É porque ele quis. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Quem é você para questionar a Deus? Outros vão dizer, se Deus existe, por que ele não aparece? Por que ele não aparece? Ele já apareceu e rejeitaram. Ele já se fez homem, mas rejeitaram mesmo assim. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. E Ele decidiu se revelar por meio da sua palavra
num processo longo. Deus faz como Ele quer. Ele, por exemplo, poderia não ter criado nada. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo existem eternamente. Ele não precisava ter criado nada, mas Ele quis criar. Por quê? Porque Ele quis, para a sua glória. Ele poderia ter criado tudo em 1 segundo, mas Ele decidiu criar em 6 dias. Ele poderia ter condenado o mundo no momento exato da queda, mas Ele quis usar de misericórdia. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Como Ele quer. Ele é Deus. E nós? Às vezes a gente vem com esses questionamentos, como esse homem, por exemplo, que eu citei. E às vezes nós, cristãos, caímos na insensatez de querer questionar a Deus. O que a palavra dele fala sobre isso? Por exemplo, Daniel capítulo 4, versículo 35. Olha o que como Deus considera a nossa realidade, o nosso conhecimento, os nossos questionamentos. Daniel capítulo 4, versículo 35, diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Dele quem? De Deus. Ele, Deus, governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Você está contente com isso? Não, não interessa. Ou o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Aqueles que estavam questionando a justiça de Deus, e Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 9, versos 20 e 21, ele diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? Isso aqui como princípio, por que Deus faz? Porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, para a sua glória. Estes pontos e constatações, por exemplo, como a de Jó, quando Jó sofre e ele começa a reclamar, e aí Deus vai conversar com ele, e depois a conclusão de Jó: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu estou vendo um pouco, então, quando eu vejo um pouco do Senhor, o meu lugar é no chão. Ou Isaías, que diz: os meus olhos viram a Deus. Ou o próprio Paulo, que depois de tratar disso, fala: profundidade da riqueza, sabedoria de Deus. Quem deu conselho para Deus? Nosso lugar é aqui, na nossa insignificância. O que isso tem a ver com a palavra? Em relação à palavra de Deus é a mesma coisa. Ela não caiu do céu. Pelo contrário, Deus decidiu que ela levaria, sabe quanto tempo mais ou menos para ser escrita? Pelo menos 1.300 anos. Com 40 autores diferentes, de culturas, de conhecimento, de realidades totalmente diferentes. Deus fez assim porque Ele é Deus, o universo é dele, a história é dele, tudo é dele. E eu coloquei: nós, míseras e finitas criaturas, maculadas pelo pecado, devemos nos colocar em nosso lugar. Pó. A Bíblia, portanto, foi escrita por diferentes pessoas, em diferentes épocas, línguas, lugares, e só isso já nos leva a pensar que há algumas dificuldades para compreendê-la. E só isso deve nos levar a querer meditar na sua palavra, a estudá-la, a buscar a Deus nela para poder entender o que os outros estão falando.
para poder conhecer a Deus. E eu queria ver algumas distâncias que nós temos da Bíblia. O irmão Augusto Nicodemos trabalha isso. Eu trouxe aqui a proposta de maneira resumida. A distância que tem entre nós e a Bíblia. Para a gente poder entender que há algumas dificuldades. Eu quero depois que nós consideremos a importância de estudar a palavra por causa destas limitações. Primeiro, a dificuldade que existe, a distância é do tempo. A Bíblia está muito distante de nós, os escritos, irmãos. 2000 anos, ou 1900 anos, se nós considerarmos que o último livro foi escrito por João no ano 90, talvez. Só que o primeiro escrito, provavelmente o livro de Jó, foi escrito 1300 anos antes. E quando nós vamos para a palavra de Deus, ainda que ela seja a palavra de Deus escrita, nós temos que levar isso em conta. E por muitos não levarem em conta, eles trazem vários ensinos que não se aplicam. Eles distorcem, e alguns de vocês sabem disso. Um outro ponto importante é que nós devemos considerar o contexto e a cultura. Se nós temos 2000 anos de diferença, imagina a realidade que era e a nossa hoje. Deixa eu citar um exemplo, talvez para ficar um pouco mais claro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Entenda, a Bíblia é a palavra de Deus há 2000 anos e a hoje sempre vai ser. Mas nós devemos ler a palavra e tendo isso em mente, essas considerações. Olha o que Pedro diz para cristãos, aqui em 1 Pedro 2,18, para nós entendermos essa questão do contexto e cultura. É um texto, poderia pegar vários outros. Ele diz assim: escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. O que Pedro está dizendo aqui? Naquela realidade, naquele momento histórico, havia o quê? Escravidão. Havia homens que eram donos de pessoas, escravos, a gente sabe, pelo menos ouviu falar, nós não vivemos isso. E naquela realidade, havia cristãos que eram escravos e cristãos que eram donos de escravos. E Pedro está dizendo para aqueles que eram cristãos, que eram escravos, se rebelem contra os seus... Não, ele está dizendo, sujeitem-se aos vossos senhores com todo respeito. E o mais incrível, não apenas aos bons, mas aos perversos. E só isso aqui já tem uma grande realidade, uma aplicação para nós. O ponto é, eu quero considerar com vocês cultura e contexto. Há escravidão hoje? Não. No Ocidente não existe. Então nós devemos considerar isso. Agora, há um princípio aqui. Você que trabalha para uma empresa, que você tem um empregador, você deve se submeter a essa pessoa como a Deus, Paulo vai dizer. O que eu estou trazendo nesse texto é para que nós entendamos que há contextos na palavra, há outras situações, por exemplo, leis civis que Deus estabeleceu no Velho Testamento para Israel, que não servem para nós. Usos e costumes. Muitos hoje colocam fardos pesados sobre os outros, dizendo que está na Bíblia, mas está na Bíblia uma realidade diferente, um contexto diferente. Alimentos sacrificados a ídolos. O que é isso? Nós não sabemos, irmãos. Existe hoje, não na nossa cultura, mas a palavra diz. Como é que você age em relação a isso? Paganismo, nosso contexto é de cristianismo, entre aspas. É diferente, por exemplo, na Índia, mas a palavra fala de religiões pagãs. Então, tudo isso a gente tem que entender, e quando lê o texto, compreender essas realidades. O irmão Nicodemos, falando sobre isso, ele diz assim: muito embora a inspiração das Escrituras garanta que sua mensagem seja relevante para nós para todas as épocas,
devemos lembrar que esta mensagem foi registrada numa determinada cultura, da qual traços foram preservados na Bíblia. O que ele está dizendo? A Bíblia é a palavra de Deus, mas nós devemos ler e considerar que algumas coisas não se aplicam, algumas culturas, realidades que são diferentes de nós. É importante a gente fazer uma ressalva. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Mas nós não podemos desconsiderar isso. Por isso, conhecer o contexto que a Bíblia foi escrita é importante para entendermos. Agora, por exemplo, existem alguns estudiosos, então vão dizer, então a gente tem que ter algumas coisas que mudar. Por exemplo, a questão do homossexualismo. Não, aquela época era errado, hoje não. O homossexualismo é pecado. A banalização do casamento, que na igreja hoje acontece. Hoje, é uma cultura diferente. Hoje, se você não gostou de uma coisa na sua esposa ou do seu marido, você pode separar. Banalização da verdade da palavra de Deus, não é isso que nós estamos falando. Educação de filhos. Hoje há leis que limitam a disciplina. Então, nós devemos disciplinar e ensinar os nossos filhos. Nós não estamos falando que essas realidades mudaram, essas realidades continuam sendo as mesmas. Mas há outras que nós precisamos considerar, que se aplicam a questões de cultura e de contexto. A lei moral de Deus não muda. Hoje nós estamos vendo aí, está para ser votado aqui, inclusive, na terça-feira, sobre a questão da ideologia de gênero, que é uma aberração. É a institucionalização do pecado. Nisso nós continuamos firmes na palavra de Deus. Uma outra distância é a questão dos idiomas. A Bíblia não foi escrita em português, vocês sabiam? Originalmente. Ela foi escrita, o Velho Testamento, em hebraico e o Novo em grego, algumas partes em aramaico. Então é só estudar o hebraico e o grego. Não, o hebraico e o grego de 2000 anos atrás é diferente de hoje. E isso é uma limitação. É algo que traz dificuldade. Daí então, o que eu vou fazer? Então deixa para lá. Não. Daí então nós, se cremos que ela é a palavra de Deus, nós devemos buscar a Deus na sua palavra, estudar a sua palavra, meditar na sua palavra. Fica muito difícil, então é melhor falar amém para o pastor. As línguas que a Bíblia foi escrita não existem mais. E há dificuldades nesse sentido. Por exemplo, traduções. Hoje, pela graça de Deus, com a descoberta dos rolos do Mar Morto, isso em 1947, foram achados escritos da época de Cristo que traziam escritos mais próximos dos originais. Algumas traduções foram sendo feitas em cima daquilo. Mas aí tem um outro lado. Hoje tem algumas traduções, tipo a mensagem, que não tem nada a ver. A nova tradução na linguagem de hoje, cuidado com isso. Ela distorce alguns valores e ensinos da palavra. A gente tem que tomar esse cuidado. Outros pontos, há palavras no grego, por exemplo, que têm sentidos diferentes. Palavras, nós já estudamos alguns com os irmãos aqui, por exemplo, palavra mundo, a palavra carne, a palavra todos. Tudo isso, irmãos, implica em quê? Puxa, eu tenho que estudar então a palavra com mais critério, com mais amor, com mais cuidado, com mais dedicação. Há expressões, por exemplo, fundamentais, como regeneração, justificação, santificação, glorificação. A palavra traz essas expressões. Você sabe o que isso significa? Quando você está lendo o texto, estou lendo a Bíblia, justificação o que é? Não sei, mas também dá trabalho de pesquisar, então vou passar por ela.
Você entende, irmão, você entende a importância do cuidado no estudo da palavra? O que mais? A Bíblia tem estilos gramaticais diferentes. Por exemplo, Salmo é um estilo, os evangelhos são outro, Apocalipse é outro. Você lê esses textos da mesma forma? Não. E é importante que nós saibamos disso. Todas as vezes que esses pontos não são considerados, há erro. Por que você acha que há tantos erros hoje, de interpretação, por exemplo? Por causa disso. Porque nada disso é considerado. E aí, sabe qual que é o ponto? Alguns vão dizer, a letra mata. Para que estudar? Eu tenho Espírito Santo. O Espírito Santo significa então que você não precisa estudar a palavra que o Espírito inspirou? Muita gente dizendo coisas em nome do Espírito Santo que não tem base nenhuma na Bíblia, que foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Esses pontos, irmãos, não é para, puxa, mas aí fica complicado, não é isso. Mas é para que nós, quando formos para a palavra, consideremos isso. Eu vou ler a Bíblia, aqueles projetos de ler a Bíblia o ano todo. Você lê, mas você não está entendendo nada. Não é quantidade. E para ler e para estudar, demanda tempo de oração, de meditação, de exame da Escritura, de conhecer essas realidades. Isso não é só para pastores, irmãos. Isso é para aqueles que creram em Cristo e que querem conhecer a Cristo. Esses dados mostram a necessidade que nós temos e o cuidado de estudar a palavra. Olha só, algo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, os versículos 3 a 8. O que essa passagem diz? Paulo está dizendo ali que o Espírito Santo, que o Senhor concede para cada membro do corpo de Cristo diversos dons e ministérios. É o Espírito Santo quem dá, é Ele que dirige. E aí ele vai falar no versículo 7 do capítulo 12 de Romanos, algo sobre o ensino. Eu quero que você pense comigo. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ensinar, se o ministério é ensinar, o que Paulo está dizendo? Haja dedicação ao ensino. O que é dedicar, irmãos? Dedicação. O que é essa palavra ensino? Ela está no grego, que é onde foi escrito o Novo Testamento, ela está associada a um mestre, a um doutor e a um professor. O que implica? Se você quer ensinar a palavra, vai estudar a palavra, vai se debruçar sobre ela, vai orar sobre ela, vai ouvir homens de Deus que falam sobre ela, vai ler homens de Deus. Nenhum mestre, em nenhuma área, ensina sem preparo. Eu achava que era... às vezes a pessoa, mas você está na letra, eu tenho Espírito, e então você sobe lá e fala qualquer coisa porque é do Espírito. De onde você tirou isso? Não da Bíblia, não da palavra. Irmãos, o que é dedicação? Haja dedicação. Não é conhecimento, encher a cabeça de Bíblia. Mas, irmãos, o que implica em dedicação? Vamos trazer para relacionamento, irmãos. Qualquer nível de relacionamento. Se você não se dedica a um relacionamento, você não tem relacionamento. Eu quero conhecer a Deus, mas só tem uma forma de Deus falar comigo, pela palavra dele. Se eu não tenho tempo de dedicação na palavra, se aquilo não é importante para mim, se não é prioritário, se eu não tenho amor por aquilo, eu não vou conhecer a Deus. Ninguém terá revelação, profecia, ensino ou doutrina que venha realmente de Deus sem conhecer, estudar, meditar e orar sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas fica difícil
Irmãos, boa parte da palavra é entendida, é clara, sem um estudo detalhado, mas há muita coisa que nós precisamos sim. Haverá situações que nós temos que nos dedicar. E o que a gente pode usar? Algumas ferramentas, irmãos, que são importantes. Às vezes um dicionário bíblico, já você sabe o que é isso? Uma Bíblia com um comentário. Boas Bíblias têm a NVI de comentário e a Bíblia de Estudos Genebra, que são boas ferramentas. Você ter versões diferentes da Bíblia. Existe, irmãos, tem tanta ferramenta hoje, coisa boa na internet, site de estudos. Depois eu vou mostrar um aqui. Tudo isso, irmãos, não é conhecimento de letra, isso é dedicação e estudo da palavra para que nós possamos compreender. Nós estamos desconsiderando a ação do Espírito, mas Deus usa isso. E eu queria ver, então, um texto como exemplo, e é um texto distorcido. Atos capítulo 2, os versos 1 a 11. Muita gente conhece o texto, especialmente no meio pentecostal. Aliás, o que a igreja tem a ver com Pentecostes? Nada. Só daí a gente consegue entender. Pentecostes era uma festa judaica. Atos capítulo 2, versos 1 a 11. Eu vou ler o texto e nós vamos ver alguns pontos, e eu quero então finalizar com esse texto, para nós exemplificarmos como é importante nós termos cuidado no estudo da Escritura. Atos capítulo 2, versos 1 a 11, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu coloquei esses pontos em vermelho, para a gente vai ver um pouquinho deles depois. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que isso significa? Tem muita coisa aqui. Nós trabalhamos isso nesse estudo, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Esses estudos eu estou mostrando, irmãos, para aqueles que tiverem interesse, nossa página no YouTube, a gente detalha um pouco mais. Mas vamos ver essa passagem. E considerando tudo isso que nós vimos, contexto, cultura e as palavras, o que aconteceu lá em Jerusalém naquele dia? Jesus havia dito para os seus apóstolos e discípulos que eles esperassem. Eles andaram 3 anos com Jesus e eles foram usados por Cristo para desenvolver o ministério junto com Cristo. Agora Cristo está voltando para o céu e eles falaram: agora vocês ficam à sua própria sorte. Vocês não conseguem fazer nada se eu não fizer. Por isso então vocês vão me esperar em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai revestir vocês de poder para vocês poderem desenvolver o ministério. Senão você não consegue fazer nada. Em termos simples é isso. E aqui então é o texto que Jesus, lá em Lucas 24, 49, Jesus está dizendo assim: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estavam lá, aí que nós lemos o texto,
Eles estavam lá cumprindo o dia de Pentecostes, esperando juntos, 120 pessoas, esperando a descida do Espírito Santo. O que acontece naquele dia? É o dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes era uma celebração judaica, que Deus havia estabelecido para o povo hebreu, quando eles foram libertos do Egito. 50 dias depois da libertação, eles fariam uma festa. O que isso tem a ver com a igreja? Nada. Eles foram lá no dia, a igreja estava reunida no dia de Pentecostes, mas não tem nada a ver com o Pentecostes. Era uma festa judaica, então, celebrada 50 dias após a Páscoa. Qual é o ponto, irmãos? O que aconteceu ali não se repete. Naquele momento veio o Espírito Santo sobre a igreja. A descida do Espírito Santo foi uma vez só. Não se repete. Só nisso, a gente já tem um bom cuidado para olhar o que acontece à nossa volta. Aí aconteceu lá, como prova de que era somente aquilo, aconteceu o quê? Um som de vento, línguas de fogo, que só ocorreram uma única vez na história. Então, hoje é o movimento pentecostal. Acontece desse jeito aqui? Não. Por quê? Porque era uma única vez. 4. Importante, irmãos, o que aconteceu ali? O Espírito Santo veio. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Como o Espírito Santo age? Como é que eu sei? Vendo outros textos da palavra. Por exemplo, o Espírito Santo age com ordem na igreja. O Espírito Santo concede fruto do Espírito Santo, que é paciência, domínio próprio, mansidão. Então, se tem o Espírito, tem que ter isso. É isso que acontece? Mas aquele dia lá teve o som, começaram a falar, está falando de desordem? Não. Você entende que pega o texto, desconsidera vários fatos dele e desenvolve uma prática. É grande ou não? É gigante. O Espírito Santo que inspirou a Escritura, que deve reger toda a prática da igreja, que faz tudo com ordem e que manifesta o fruto do Espírito, que é Ele mesmo, é que deve reger a igreja, e não práticas de um texto que são tiradas do seu contexto e que geram muito engano. Eu já participei disso. Lucas, que é quem escreve Atos, ele fala, e foram línguas. O que é língua? Aí entra na palavra no grego. Língua é um membro do corpo humano, mas é óbvio que não é o que está acontecendo ali. E aí, só para a gente ter uma ideia, existe um site que chama Bible Hub, que é uma ferramenta de estudo, só para você entender como é importante. Você vai lá e busca, o que essa palavra quer dizer? Vai no livro de Atos, você seleciona lá Atos, aí você seleciona o capítulo, seleciona o versículo e vai para a palavra. Você vai procurar na palavra. O que essa palavra significa? Ela significa o que naquele contexto? Um idioma. Mas como é que você sabe que é um idioma? Porque em Jerusalém estavam reunidas pessoas de 17 nacionalidades, que estavam lá celebrando. E eles vinham de outros países. O que eles falam em outros países? Outras línguas. O que eles ouviram em suas línguas? As grandezas de Deus. Eles ouviram em outros idiomas o evangelho que Pedro prega. O que tem a ver com o que acontece hoje no pentecostalismo? Você está conseguindo entender o ponto, irmãos? O que tem a ver? Você vai buscar ferramentas que possam ajudar, por exemplo, por que essas pessoas estavam lá habitando em Jerusalém? Porque era de praxe aqueles judeus que iam celebrar e ficavam lá alguns dias. Por isso eles estavam reunidos. E Deus, na sua soberania, escolheu aquela festa para revelar o evangelho para aquelas pessoas. O objetivo central da manifestação do Espírito era a proclamação do evangelho.
e não algo desordenado que não tem nada de concreto em relação ao alvo que é Cristo. Aí você lê isso que eu acabei de falar: estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Eles estavam lá reunidos para celebrar aquela festa. Deus, em sua soberania, reúne a igreja. O Espírito Santo vem e capacita aqueles homens para fazer o quê? Pregar o evangelho para aquele povo. Esse era o objetivo da vinda do Espírito. Esse era o objetivo das línguas, que eram idiomas que eram falados por aquelas pessoas que estavam ali. O que tem a ver isso com língua de anjo? Absolutamente nada. Mas não é o que se diz aí? Requer um estudo da palavra ou não, irmãos? É muito mais fácil você falar amém para uma pessoa que está falando um monte de coisa se você não examinar na Escritura. Verso 7, cada um os ouvia falar em sua própria língua. O quê? As grandezas de Deus. Olha que interessante, verso 11 do capítulo 2, e para nós terminarmos. Aquela manifestação, Lucas diz assim: aquelas pessoas de 17 nacionalidades, vindo de tudo quanto é lugar do mundo, foi para Jerusalém para ouvir o evangelho. E eles diziam assim: todos nós estamos ouvindo em nossas próprias línguas, ou em nossos próprios idiomas, as grandezas de Deus. E o que Pedro faz? Vai lá e prega o evangelho. Ele fala do quê? De Cristo. E o que é o evangelho? Há muitos evangélicos que não creem, não sabem o que é evangelho. O que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Evangelho é a boa nova, boa notícia. Isso é o significado da palavra evangelho. E é uma boa notícia por quê? Porque a nosso respeito há uma péssima notícia. Que é o quê? Nós somos pecadores. Nascemos em pecado de acordo com a Bíblia. E por causa disso cometemos inúmeros pecados. E nesse estado estamos separados de Deus. Não adianta você participar da religião A, B ou C. Não importa o que você e eu façamos, estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Essa é a nossa notícia. Meu e a seu respeito, aceitemos ou não. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como eu e como vocês. E Ele deu o seu Filho Jesus, o Evangelho, a boa notícia. Deus então enviou o seu Filho, que diferentemente de nós veio sem pecado. Por quê? Porque Ele é Deus encarnado. E Ele vem e vive nessa terra. Cumpre todos os mandamentos de Deus, a justiça de Deus. E morre na cruz. Por pecadores como eu e como vocês. Por todos não, por aqueles que o recebem. Você já o recebeu. Todos aqueles que creem no que Cristo fez, em sua morte e ressurreição, no sangue derramado para perdão dos seus pecados, são salvos. Creem no Evangelho. Creem no que Cristo fez, não somente por eles, mas no que Ele fez em nós. Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo. Quem? Aqueles que creem. Você crê nisso? Você já ouviu isso? Você tem certeza disso? Essa foi a mensagem que Pedro pregou. Esse foi o objetivo daquele dia, de uma festa judaica, que o Espírito Santo vem e capacita aqueles homens para falar de Cristo. Agora, o que se justifica para alguns movimentos hoje, tem base? Irmãos, você consegue entender quais as implicações? Por que é importante nós estudarmos? Não é para adquirir conhecimento, irmãos. Não é teologia. Mas se nós queremos conhecer a Deus, Ele, em sua sabedoria e soberania, estabeleceu um único meio, a sua palavra. Eu quero Jesus. Qual Jesus? E para isso nós precisamos ir diante da palavra, dobrar os nossos joelhos para que Deus fale conosco e nos dedicarmos ao estudo da palavra, à meditação da palavra. Caso contrário, nós vamos ser enganados.
Você entende a importância, irmãos? Para nós conhecermos a Cristo, que é o alvo, nós precisamos de tempo, e muito tempo. Ah, eu não tenho tempo. Por quê? Por que você não tem tempo? Quais são as prioridades da minha e da sua vida? As prioridades determinam o tempo. Se nós queremos conhecer o Deus que se fez homem para nos salvar, nós vamos ter tempo. E para nós conhecermos o Deus que se fez homem, Ele determinou um meio, a sua palavra. Que o Espírito Santo, irmãos, nos leve a buscar a Deus em sua palavra, conhecê-lo por meio da sua palavra.